Oi, pessoal, boa tarde. Bom, eu resolvi gravar a aula de hoje, porque eu tô tendo algumas inconstâncias na minha internet, acho que todo mundo tá tendo isso aí. Eu tô vendo muitos professores com problema, então, na hora da aula, a internet começa a cair, o aluno começa a reclamar, não consegue ter acesso. Eu dei aula essa semana, tive menos gente nas minhas aulas, a gente reclamando que não conseguiu acessar por conta da internet. Não consegui fazer atendimento de TCC direito também, então, nossa, aconteceu tanto problema essa semana. E aí amanhã eu vou estar em São Paulo e eu tô com muito medo, porque lá, querendo ou não, é uma metrópole, e eu acho que os problemas vão ser maiores do que aqui em Itapeva. Então, querendo ou não, vocês imaginam a quantidade de faculdades que tem lá, todo mundo tendo aula à noite, e aí isso vai ser um problema muito grande, e eu não quero desmarcar essa aula, eu odeio desmarcar a aula. Então eu resolvi, para que vocês não fiquem sem aula, a gente não tem que repor outro dia, eu prefiro aplicar ela de uma maneira gravada, e aí eu vou ficar disponível no WhatsApp para dar uma assistência, aí a gente vai conversando, vai discutindo sobre o conteúdo, caso alguém tenha alguma dúvida, eu vou explicando, pauso o vídeo, eu mando o áudio, e daí por diante, ok? Não vou mandar, não vou dar aula por WhatsApp, com o intuito de ficar mandando vídeo lá, porque é pesado e haja memória no celular, ninguém consegue fazer isso. Outro motivo pelo qual eu não vou fazer isso é porque eu também não tenho paciência, então impossível para mim, na minha visão pelo menos, eu ficar lá mandando o audinho. Olha, gente, isso daqui é tal coisa, então não vou fazer isso, prefiro dar uma aula gravada, que pelo menos para mim eu garanto que eu acho que vou ter uma qualidade melhor do meu ensino. Bom, eu queria hoje começar a conversar com vocês sobre algumas questões. Nas aulas passadas, a gente falou muito sobre arte, na verdade, a gente só falou sobre arte, falou sobre o mercado da pintura, falou sobre as formas de registro, da arte conseguir se manter aí no, né, como função social econômica, ou como gratuito, ou seja, ela precisa de alguém, de alguma fonte, digamos, artificial para que mantenha ela aí, para que ela não desapareça, né? A gente tratou diversas coisas, definição de arte, o que é arte, isso é praticamente uma retomada. Eu queria fazer uma retomada do assunto para que todas as aulas vocês não se percam no conteúdo, que eu acho que isso é o mais importante, tá bom? Então, o que era arte, né? Essa não definição em si do que como que ela foi evoluindo, como que ela era vista antigamente, como que ela é vista hoje em dia, o que é arte para nós e o que era antigamente, existe uma diferença. Antigamente era o saber fazer, né? Tudo ligado praticamente à parte clássica, ao renascentismo, então as técnicas que eram desenvolvidas e tudo mais, e hoje em dia a gente começa a pensar na arte de uma forma baseada no nosso discurso. Então, o que é arte para a gente? É uma coisa muito mais ampla, não é exatamente o saber fazer, e é uma coisa mais abrangente ali, né? Então, tudo pode ser arte, tudo pode ser considerado arte, dependendo do que ela representa para mim, ou para minha comunidade, ou para a sociedade em geral, para o mundo independente, tá bom? Enfim, a gente fala sobre esse conceito de, né, essa questão da não racionalidade, a gente não conseguir definir exatamente o que é, a gente não consegue etiquetar, por exemplo, isso aqui é arte, isso aqui não é, aquilo é, isso não é, e daí por diante. Dentro desse mercado da arte, a gente tratou de diversas coisas, a gente falou sobre pintura, a gente falou sobre música, né, em relação a teatro, a orquestra, enfim, diversas possibilidades em relação ao reconhecimento do que é arte e do que não é. Tem uma questão em si, que a gente tratou na aula passada, que era a questão sobre a pintura. Então, o que era em si a pintura? Antigamente, né, elas eram encomendadas aí pelas pessoas importantes, pelos pequenos artesãos. A gente falou sobre os marchands e quais eram as funções deles, ou seja, eram responsáveis pelas encomendas. Alguns ficavam tão renomados, tinham tanto poder, digamos assim, que eles conseguiam criar a sua própria galeria, digamos, a sua própria exposição, um pequeno museu, onde eles colocavam ali as obras, né, que eles tinham garantido já desses pequenos artistas, e aí as pessoas interessadas faziam e como, olha, eu me interessei por aquele, eu vou querer aquele, eu vou querer tal coisa, e daí por diante. Então era praticamente como se eles lançassem esse pequeno pintor, que legal, vai, resolveu agora disparar o alarme. Era como se eles lançassem esse pequeno pintor no mercado. Então, eu conheço fulano, eu conheço ciclano, eu garanto para aquele pintor que se ele produzir 10 quadros, eu vou comprar todos os 10 quadros dele e garanto e coloco na minha exposição. Eu sei que isso vai vender rápido em algum momento, né? Então, a hora que eu lançar ele, as pessoas, digamos assim,
as pessoas importantes já tinham uma preferência por aquele marchand, ou seja, ó, aquele ali tem obra boa. E a pintura em si, antigamente, ela foi uma forma de valorização, como eu tinha falado para vocês, por conta de que ela resistia à inflação, à desvalorização. Assim como hoje a gente tem um mercado imobiliário, né, os imóveis são uma forma de investimento, e até não sei a que tempo, porque na inflação está uma coisa terrível aí, que está prejudicando isso também. Mas, enfim, antigamente a gente tinha em si as nossas obras, né? E o que eu fazia com isso? Então, eu tinha um marchand, ele garantia aquela obra, ele colocava na exposição, ele comprava por um preço muito barato, ou seja, o pequeno pintor ele aproveitava, porque ele pintava praticamente como trabalho, mas até então, antes de surgir o marchand, ele fazia a venda de uma forma autônoma. Então, um fulano encomendou, eu vendo para ele, o outro encomendou, eu vendo para ele. Então, para ele era muito mais fácil se ele conseguisse produzir uma quantidade maior de obras e ter uma pessoa que comprasse aquilo, digamos, por um valor que fosse ok, favorável a ele e todas as partes. Para o marchand era perfeito isso. Por quê? Ele garantia a compra daqueles quadros, né, de todos aquele autor, digamos assim, aquele artista, conseguia a valorização daquilo, então tinha diversas formas, tá bom? A gente tinha, por exemplo, ele lançava o pintor no mercado, digamos assim, ó, essa obra é super interessante. Então ele lançava algumas obras desse pintor no mercado, ia vendendo para um, para outro, etc., até que esse pintor ia ficando renomado. O que ele fazia com o restante da obra, das obras que ele tinha comprado, digamos assim, ele estocava. Então, eu estoquei as minhas obras e está ali guardado, esperando o momento mais favorável para eu vender elas. O que isso causou no mercado da pintura de uma forma que nunca se foi visto antes? Os movimentos de vanguarda. E o que eram? Os movimentos que buscavam a inovação. Então, as pinturas em si, esses artistas inovavam cada vez mais. Então, o artista ele era impulsionado, digamos assim, ele tinha um gás de sempre querer produzir uma coisa diferente. Então, nunca se viu na história da arte, então, pessoas que inovassem tanto, constantemente, artistas que mudassem o seu modo de pintar, o seu estilo, o seu traço, a sua forma de fazer arte, com o intuito de impulsionar o mercado da arte, porque as pessoas cada vez mais quisessem adquirir, olha coisas diferentes aqui, então é uma coisa extraordinária, olha isso, olha aquilo. Então, de alguma forma ou outra, por mais que o marchand, visto, digamos, como um aproveitador da situação, onde ele comprava a obra barata do pintor, como se fosse uma coisa desumana, e vendesse de uma forma mais cara, ao mesmo tempo ele ajudou a arte em si, no intuito de que ela se renovava constantemente. A gente foi tendo diversos estilos, a gente foi tendo uma contribuição muito maior dos artistas para esse mercado, digamos assim. E o que aconteceu? Tá? Atualmente, a arte ela acabou sofrendo uma desvalorização. Né? Então, para a gente hoje, não é muito interessante a questão da pintura, por conta da questão tecnológica que a gente tem. Então, para mim, eu consigo retratar, fazer um retrato de uma pessoa, ou seja, eu estou aqui gravando um vídeo para vocês, que é muito mais interessante que uma pessoa ir lá e pintar um quadro meu para vocês me conhecerem daqui a 20 anos. Ó. Sim. Tá? Então, isso não vai fazer sentido nenhum. Hoje a gente tem diversas tecnologias que garantem, digamos, um retrato realista, então não teria o porquê da pintura realista, e daí por diante. A gente foi perdendo o que era importante, a gente perdeu, então, o interesse na pintura, porque ela deixou de ser uma... Ela perdeu a sua função econômica, a sua função social, ou seja, antigamente as pessoas faziam pintura para quê? Para vender. Hoje não se vende mais pintura. É raríssimo você chegar numa casa, por exemplo, e encontrar uma obra de arte pintada. Por exemplo, eu tenho um exemplo aqui no meu escritório, que seria o meu quadro. Ele é uma foto impressa, né? Ele não é uma pintura. Então, é muito difícil você entrar e falar, oh, tem essa pintura aqui que foi o fulano de tal que fez, ciclano de tal, e olha que bacana. Não, a pessoa vai lá e compra uma coisa já pronta. Então, as pinturas em si, elas perderam essa função primitiva pelo qual elas foram elaboradas, tá? Essa função econômica, e elas receberam, então, a denominação de arte. Então, ela foi hierarquizada. Olha que bacana. Não é mais função econômica, as pessoas não precisam mais fazer arte para vender, até mesmo que se fizer não vai vender, né? Totalmente difícil, passa aí pela loja, até mesmo esses quadros decorativos, é difícil hoje que as pessoas comprem isso para colocar em casa.
Então, imagine se comprar uma pintura feita por uma pessoa, um artesão, lá pintando aquilo, um artista por horas e horas, dias e dias, e na hora que ele vai vender, outra que ele não vai cobrar barato também, né? Corretíssimo ele fazer isso. E aí a pessoa também já não vai querer pagar aquele valor, porque qual o sentido ter aquilo para, né? Não faz sentido nenhum. Por exemplo, eu já conheci algumas pessoas que faziam, por exemplo, um quadro desse tamanho do meu, que eu mostrei agora, deve ter uns 60 centímetros por 1,20, alguma coisa assim. 1 metro, eu acho. 60 por 1,20. Por 1. O que acontece? Já vi pessoas fazendo quadros desses, pintados à mão e tudo mais. Então, a gente pega aqueles quadros, por exemplo, é um quadro de estilo barroco, é um quadro impressionista, um quadro romântico. Daí por diante, as pessoas fazem. E o que acontece? Na hora de vender, eu vejo pessoas vendendo quadros desses, tipo, super bem elaborados por 700, 800 reais. A gente dá trabalho pra caramba para pintar um quadro. A moldura é caríssima. Não sei se vocês chegaram já a ver, mas só a moldura de um quadro é uma coisa super cara para comprar. Então, assim, gente, se tornou um trabalho totalmente inviável do que era antigamente. Antigamente não tinha tecnologia, não tinha diversos avanços tecnológicos que garantissem que a gente conseguisse retratar alguma coisa tão rápido, tão fácil. Hoje está tudo ali na mão. Eu quero uma foto, eu pego na internet, eu vou lá, levo na onde revela a foto, imprimo o tamanho que eu quero, revelo o tamanho que eu quero, faço um banner, coloco no escritório, faço um papel de parede, coloco aqui atrás. Não tem sentido nenhum eu pedir para alguém vir aqui pintar uma parede inteira para mim se eu tenho um papel de parede, por exemplo, para colocar. Tá? Então, a gente foi tendo esses avanços aí constantes. E aí, o que aconteceu? Devido a essa perda da função primitiva dos quadros, eles praticamente desapareceram. A gente falou de outros diversas outras artes, que algumas conseguiram se manter como função econômica, outras não. Por exemplo, a música, antigamente era uma forma de prazer e hoje ela ainda continua sendo. Então, a hora que eu quero escutar uma música no filme, eu escuto e tá tudo ok, né? Tá tudo perfeito, eu tô ali, digamos, aproveitando aquele meu momento de relaxamento. Porém, em relação a alguns estilos, algumas apresentações, alguns espetáculos, eles perderam a função primitiva antigamente de ser uma forma de prazer e passam a ser, então, baseados no supérfluo, tá? Eles recebem uma segunda função aí, praticamente de ser denominada arte. E o que seria isso, né? Ele precisa ali de uma fonte artificial para ele se manter constante. Por exemplo, a orquestra que eu tinha falado para vocês. O valor para se elaborar uma orquestra, instrumentista, iluminação, som, aluguel de espaço, enfim, toda essa questão é uma coisa que não convém, tá? Não tem mais, não tem nem lógica, não tem nenhuma comparação, por exemplo, pegar a orquestra e comparar com o cinema a relação de gastos. No cinema eu tenho, digamos assim, gastos na produção do filme, digamos, na contratação de atores, de espaços, a parte de filmagem, isso e aquilo, de edição. Então, tem um gasto inicial naquele momento, mas depois ele se difunde, tá? Digamos que é um gasto que eu tive inicialmente e acabou. Então, eu consigo reproduzir a minha obra de cinema, meu filme, inúmeras, 200 vezes, o que é totalmente diferente de uma orquestra. Vocês conseguem entender a diferença? Que uma orquestra, para fazer, primeiro que eu tenho que sempre estar movimentando. Então, para reproduzir uma orquestra hoje, amanhã, depois de amanhã, etc., esse músico vai ter que ganhar por cada apresentação. Diferente do cinema, eu reproduzir aquele filme, gravei uma vez, eu posso reproduzir trocentas vezes. Não preciso de mais nada. Tá ali, tá ok, tá gravado, eu vou reproduzir e vou ganhar dinheiro em cima disso. Isso garante a função econômica do cinema, tá? Porém, a orquestra não, substituída pelo cinema, que é muito mais viável hoje em dia, é mais lucrável, digamos assim. A orquestra perdeu a sua função primitiva de que as pessoas iam no espetáculo antigamente para apreciar aquilo, para se divertir com aquilo, né? Totalmente inviável. E as pessoas não vão, uma orquestra posso até fazer. Quem vai na orquestra é uma coisa que a gente vai tratar mais para frente. São as pessoas que entendem de cultura, são as pessoas designadas e entendedoras desse ramo da arte, tá? É isso. Mas ela não consegue se manter como uma função econômica e social hoje em dia. Não tem mais sentido, até mesmo as pessoas que tocam os instrumentos e tudo mais, o maestro, etc. A gente perdeu a função econômica, ele só consegue isso
a partir de um apoio governamental, da cultura, de uma empresa, grande empresa privada, que vai lá e cede dinheiro. Olha, não, eu patrocino vocês, aí vocês vão divulgar a minha empresa nisso, nisso e naquilo. E daí por diante. Mas até então, manter-se como função primitiva, econômico-social, acabou. Zero. Teatro é a mesma coisa. Quais são as pessoas que vão no teatro hoje em dia, pessoal? Em São Paulo? São pessoas que se dizem entendedoras da arte e cultura. Mas a minha mãe não vai, a minha mãe não entende o que é isso, coitada. Parou de estudar no ensino fundamental. Ela não entende o que é isso, ela não tem gosto por arte. Se mostrar uma pintura para ela, é linda, mas ela não consegue diferenciar qual que é a diferença da pintura do cara que fez na rua para aquela que está no museu. Então, ela não consegue. Tá. Dentre todos esses campos da arte em si, alguns se perderam ali na função primitiva, alguns se mantêm até hoje. A gente também tem a questão dos objetos, né? Que a gente falou sobre o que é arte e o que não é arte. Por exemplo, a faca. O que difere uma faca normal de uma faca que é considerada uma obra de arte? A gente falou que ela se mantém em si no supérfluo. Então, a gente vai ter essas duas funções, essas duas formas de registro para manter a obra de arte, digamos assim, existente. Então, eu tenho o meu primeiro registro, que é o da função econômica e social, ou seja, a obra de arte consegue se manter com os recursos que ela mesma produz, e aí depois eu tenho o meu registro do gratuito, que é a minha obra de arte em si, ela não consegue se manter diante dos recursos que ela mesma produz, e aí ela precisa em si de uma ajudinha, digamos assim, artificial, que eu comentei até agora. Então, empresas privadas, apoio governamental, indústrias, etc., todo mundo aí fornecendo dinheiro para que a orquestra, o teatro, isso e aquilo, eles continuem intactos, entenderam? Eu vou entender. Tá, e aí, o que vai acontecer? A gente tá falando sobre esses objetos artísticos, tá? E o que faz a faca, por exemplo? Eu vou no mercado. O que faz que a faca do mercado consiga ser uma faca e que a gente tenha produção ainda de faca hoje em dia? Porque ela é um instrumento de corte, tá? Então, ela tem uma função econômica e social. A gente precisa dela para cortar uma carne, para fazer um bife, para fazer uma comida, para cortar qualquer coisa. Você vai cortar em casa, você vai cortar uma planta, o que você for utilizar. Digamos que no futuro a gente tem a substituição da faca por um laser. Ok, ó, a gente corta a carne agora num laser, é maior, melhor, já acontece, não sei o quê. A faca perde a sua função social e econômica. Ela para de ser produzida. Ela, digamos assim, não tem por que mais ser produzida. Acabou, já era. Agora eu vou produzir laser. Então, o laser sim é a função econômica e social. Ele sim consegue se manter na produção dele. A faca não, a faca foi esquecida. E aí a faca vira o quê? Obra de arte. Então, como que as pessoas faziam antigamente? O discurso é esse. Como que as pessoas antigamente faziam para cozinhar, para cortar a carne, para matar o animal, fazer não sei o quê, fazer o preparo da comida, da refeição, qual era o procedimento, passo a passo, e daí por diante. Nossa, eu estou gravando TikTok, ó. Então, as pessoas faziam, e a questão em si é pautada toda em cima disso. Se ela perdeu a função econômica e social, ela vira arte. E ela vira arte porque a explicação é o quê? Tá? Que ela é supérflua, ela perdeu a função social, mas o que faz, digamos assim, a faca ser uma obra de arte? Todo o trabalho que foi empenhado nela, todo o esforço que foi colocado. Então, como que era feita essa faca? Digamos que ela era feita de madeira. Olha, então, para fazer esse processo de madeira, eu tinha que lixar aquilo ali, tinha que cortar essa madeira num processo tal. Aí tem as facas ornamentadas que são feitas, etc. A faca é toda trabalhadinha no ferro, etc. Parecia que é um processo manual, não era nem industrial. Tudo bem que a gente está em 2020, mas vamos pensar assim, nossa, em 2020 essa pessoa produziu uma faca manual, com trabalho manual, detalhava ela, entalhava aquela madeira ali, e etc. Então, isso configura a faca em si uma obra de arte. Todo o trabalho supérfluo que foi colocado nela. E aí a mesma coisa em relação a todas as outras obras de arte. O que faz, por exemplo, deixa eu pensar. Tá? Meu brinco, olha que coisa mais boba. Meu brinco, uma coisa normal, gente, ó. O que faz esse brinco ser uma obra de arte? Não é uma obra de arte, é um brinco até então. Mas e aí, se ele fosse feito hoje em dia, eu levasse lá no cara que faz o oreiro que chama isso?
Nem sei o nome, minha mãe que entende essas coisas. Mas se eu levar meu brinco lá no orelho e ele simplesmente começar a adornar isso, ornamentar, aí ele vai fazer essa cruz toda trabalhada e coloca um monte de coisa enrolada nela, aí coloca, não sei, trabalha todo o ouro de uma forma manual, totalmente diferenciada, enfim, faz uma cruz totalmente diferente, você olha e fala, nossa, é uma obra de arte. Mas por que que é uma obra de arte? É todo trabalho supérfluo que é colocado em cima do objeto, que é o que a gente, ultimamente, hoje em dia, reconhece como obra de arte. Acho que ficou claro para vocês isso, né? Deixa eu ver se eu encontro um outro exemplo. Coisas boas. Ah, ok, já achei. Essa xícara. Isso daqui não é obra de arte, é uma xícara. Olha que bonito que ficou. Nossa, tô lindo. Isso aqui não é obra de arte, isso aqui é uma xícara de café, nada mais que isso. Mas aí a gente pega xícaras antigas, né? Xícaras que foram feitas no século XVII, XVIII, e todo ornamentado, toda bonita, aquele bule em si, todo trabalhado. O que configura aquilo lá, obra de arte? Todo o trabalho que foi colocado em cima dele, todo o amor, digamos assim, todo o tempo que a pessoa passou ali decorando aquilo para ser uma xícara. Por exemplo, saleiro, como eu mostrei para vocês na aula passada. O que fazia daquele saleiro uma obra de arte, né? Simplesmente todo o trabalho que foi colocado em cima dele. Até então ele foi, o objetivo era ser um saleiro, mas ele virou uma obra de arte. Colocaram uma escultura de Netuno, de Ops, Deus do mar, Deus da terra, foram ornamentando aquilo, foi feito de ouro, etc. E a gente virou obra de arte. Todo o trabalho supérfluo. Para ser um saleiro, precisava fechar essa xícara aqui, colocar o sal dentro, ter uma abertura embaixo, fazer um furo em cima e sair o sal. Acabou. Isso é um saleiro, né? Então eu não precisaria disso. Então, obra de arte hoje em dia a gente reconhece como todo trabalho supérfluo que é colocado em cima de um objeto enquanto ele é produzido, tá bom? A obra de arte, então, também pode ser conhecida, como falei para vocês, pela perda da sua função, né? Ela deixa de ser sua função primitiva, o saleiro parou de ser saleiro, e virou obra de arte que a gente substituiu por uma outra coisa. A faca deixou de ser função econômica e social, porque não é mais instrumento de corte e de preparação de alimentos, porque agora a gente substituiu pelo laser, alguma coisa assim, entendeu? Para cortar a carne. Estou viajando. E daí por diante. Então, a arte em si ela fica pautada nessas questões que eu acho que deu para entender. Fora isso, a gente continua falando sobre esse processo aí de evolução da obra de arte, da pintura. Tinha função econômica primitiva, perdeu, virou obra de arte, não é mais, e daí por diante. Atualmente a obra de arte não tem mais função primitiva. E aí, como que a pintura conseguiu se manter, que eu tinha falado para vocês, era através desse apoio governamental que ela recebe, por ser denominado cultura. Então, quem apoia isso? Como que tudo isso é feito? O governo em si institui, então, que a pintura é arte, então tem isso no museu, e o museu em si precisa de apoio do governo para se manter. O museu em si, gente, ele não consegue se manter sozinho, tá? Primeira coisa que eu quero saber para vocês, é uma instituição, é como se ele fosse uma escola, mas ele não é uma escola privada. As pessoas cobram algum dinheiro na entrada para ajudar nos gastos, mas o museu não se mantém sozinho. Por exemplo, vai trazer uma exposição do Van Gogh. A exposição, só para trazer o quadro, digamos assim, vai sair R$ 500 mil. O dinheiro que o museu recebe, R$ 10 na entrada, R$ 7,50 de meia entrada, não consegue manter o museu. Tá? Então, que fique bem claro isso para vocês. Isso aí a gente trabalha de uma forma, a gente precisa entender para a gente depois não falar uma bobeira de achar que para que o museu precisa de dinheiro do governo, isso e aquilo, né? Se ele recebe, cobra do povo para entrar. Não, o museu recebe dinheiro do povo, mas ele sozinho não consegue manter tudo que a arte hoje em dia, digamos, tem de valor. Tá? Hoje as pessoas veem em si um valor muito grande na arte, e normalmente é um público em si específico que a gente vai tratar mais para frente. Bom, diferente de toda essa questão da pintura, né, da obra de arte em si,
A gente tem as produções de arquitetura também, focando agora um pouquinho nessa nossa parte. Por mais que a gente fale, por exemplo, a estação ferroviária foi construída em 1500, é uma obra de arte, isso aqui, nossa, olha que coisa linda, é um art déco, é uma coisa trabalhada, feita por um grande arquiteto da época, etc. Eu posso reconhecer ela como obra de arte, posso falar que ela é patrimônio nacional, patrimônio histórico. Às vezes, digamos assim, quando ela é tombada ainda, ela tem um devido reconhecimento, tá bom? Aí ela, digamos assim, está ali protegida, mas aí a gente já não tem mais valor econômico nela. A pessoa que conseguiu o tombamento dela como patrimônio nacional histórico, ela não consegue vender isso, acabou. Aquilo ali vai ser para sempre protegido, restaurado, preservado e pronto. Não tem um valor econômico, acabou, ela virou uma instituição. Agora, quando eu penso, por exemplo, as obras produzidas por grandes arquitetos. Exemplo, Oscar Niemeyer. Exemplo, Le Corbusier. Produziram grandes obras de arquitetura. Existem diversas obras de arquitetura dessas pessoas, esses grandes arquitetos, essas pessoas renomadíssimas, que estão abandonadas. Quando eu simplesmente vou escolher alguém para fazer a minha obra de arquitetura, eu vou escolher quem? A pessoa, o melhor escritório da cidade. Nossa, eu tô com dinheiro, eu estou com muito dinheiro para investir, tá? Isso é uma grande mentira. Mas estou com muito dinheiro para investir e aí eu preciso escolher alguém para fazer um grande edifício residencial. Legal. Aí eu vou escolher quem? Digamos o arquiteto mais renomado que tem. Eu vou dar uma hipótese, se eu pensar em alguém aqui. Tapeva? Não, não posso citar nome de Tapeva, não. Mas vamos fazer uma suposição, então, de grandes nomes? Tá, vamos supor que o Oscar Niemeyer ainda estivesse vivo e eu escolhesse ele para fazer a minha obra, tá? Então, olha, ele fez a minha obra, esse, aquilo, e etc e tal. Só que digamos que essa obra, então, não é um edifício residencial. Vamos pensar em alguma coisa que dê pra gente perder função. Teatro, não. Tá, vamos supor que ele fez um mercadão para mim, tá? Eu resolvi fazer um mercadão. Não era um mercadão municipal, mas era tipo uma espécie de feira onde eu ia alugar os quiosques ali, as pessoas vão ocupar aquele espaço. Aí passou muito tempo, ele produziu, isso já faz anos e anos e anos, as pessoas pararam de usar já aquele espaço, não existe mais, digamos assim, perdeu a função, todo mundo que trabalhava lá não quer mais, não é mais mercado, não virou nada, foi abandonado, está abandonado. E aí, só porque foi o Oscar Niemeyer, a gente consegue, nossa, super valorizar aquela obra, eu consigo vender ela super cara, que garante que ela nunca vai ser destruída, não necessariamente, tá? A obra de um arquiteto, quando ele faz, digamos assim, ele só é, digamos, super valorizado na hora que eu vou escolher, o arquiteto só é super valorizado na hora que eu vou escolher ele para fazer a minha obra. Mas depois que ele fez, depois que a obra está construída, digamos assim, o nome do arquiteto por ter construído aquilo não recebe um grande valor. Aí é diferente do que a gente está falando, por exemplo, de instituições que foram feitas para serem totalmente valorizadas. Exemplo, Museu da Manhã, MASP, que mais? Grandes instituições, como eu digo para vocês, tá? Que foram voltadas para serem grandiosas. Agora, já se ele fez um mercadão para mim, aquilo foi abandonado, não tem mais uso disso, aquilo, ele fica ali no abandono sem ter nenhuma valorização. Acabou. É totalmente diferente, digamos assim, de eu ter a minha comparação com o pintor, tá bom? Então, o Van Gogh fez uma pintura para mim lá em mil e bolinhas. Ele fez uma obra de arte, eu tenho essa obra de arte aqui na minha casa. Cada dia ela está mais valorizada, cada dia ela está mais cara, cada dia eu consigo mais dinheiro com ela. Diferente da minha obra ali, que o Niemeyer fez um mercadão para mim. Ele tem uma obra de exemplo na Paulista, que eu vou mostrar para vocês, que acho que é na Paulista, que está prestes a ser derrubada. Então, tipo assim, porque as pessoas querem cada vez construir mais na Paulista, arranha-céus, grandes edifícios, ocupar todo aquele espaço. Então, não adianta, que importa quem fez aquilo, pode ter sido o Papa que fez. Não adianta. O nome do arquiteto não consegue renome em cima da obra, que está abandonada. Se ela está ali, foi feita para ser um prédio comercial, não é mais prédio comercial, foi feita pelos Kenner Mayer, perdeu a função dela, está na Paulista,
corre o risco de ser derrubada, não é mais valorizada por isso, pode ser uma casinha residencial que foi feita por ele. Não adianta, as pessoas não veem a hora de derrubar aquilo por conta do país capitalista que a gente vive, por conta das pessoas sempre pensar na questão econômica, na questão, no benefício próprio, no dinheiro, e daí por diante elas querem derrubar aquilo para fazer uma outra coisa. Tá bom? Deixa eu ver. Eu acho aqui uma foto dessa obra para mostrar para vocês. É bem interessante. Ai, nariz está coçando, que quando o nariz está coçando é vergonha. Eu não tô com vergonha. Aí. Ai, ai, ai. E cadê? Ai, gente, eu mostrei ele pro pessoal de estética do ano passado. Quero achar uma foto dele para mostrar para vocês. Tá todo pichado na fachada, tá uma coisa horrível. Ai, não tô achando aqui. Não vou ficar perdendo tempo, porque a nossa aula hoje é longa, mas depois eu vou procurar e eu mando no grupo qualquer coisa. Tá bom? Vou ver se eu acho aqui. Cadê nós aqui? Voltamos. Tá. Então, onde eu tinha parado? Tá, que o renome do arquiteto em si, ele não vai salvar a obra em si de ser demolida, tá? Então, como eu dei um exemplo, Oscar Niemeyer fez salas na Paulista, por exemplo, e digamos em si que antigamente a gente tinha um gabarito de altura muito limitado para ser construído. Então, a gente não conseguia construir grandes edifícios. E a Paulista, hoje em si, é feita de enormes edifícios. Eles constroem verticalmente e sem controle. Então, só porque foi feito pelos Oscar Niemeyer em si, a gente não consegue, digamos assim, manter isso, tá? Não vai salvar ele. As pessoas querem cada vez mais construir mais e que nessa questão capitalista em si, ter sempre mais visar sempre o lucro ao invés da questão, digamos, histórica, a importância desse arquiteto e etc. Tá. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês em relação
Quando a gente pensa em museu, quando a gente pensa em obra de arte, seja ela igual grandes edifícios que foram construídos por pessoas renomadas, por arquitetos renomados, ou seja, MASP, Museu de Arte Moderna, eh, deixa eu ver, o que mais? Museu do Amanhã. Quais são as pessoas que sempre buscam esses espaços? Será que é esse público sempre? É sempre a elite, sempre. E a arte acaba tendo esse papel de distinguir quem são as pessoas, digamos, mais detentoras de conhecimento, mais detentoras de dinheiro, que tiveram mais oportunidades de vida, que tiveram mais qualidade de vida das pessoas que são mais simplistas, que não tiveram acesso a essas questões, que não tiveram um estudo muito aprofundado, digamos assim, oportunidades muito aprofundadas de estudo. Então, a arte também tem esse papel de distinguir. Por exemplo, quem vai na ópera? Pessoas que têm dinheiro. Quem vai no teatro hoje em dia, gente? Quem compra um, um ingresso de um teatro hoje em dia? Vocês já viram o preço de um teatro da Cláudia Raia hoje em dia? Fantasma da Ópera. Vocês já foram ver o valor disso? Você acha mesmo que a pessoa que trabalha de faxineiro o dia inteiro para ganhar, às vezes, R$ 100, menos até, ela vai gastar cento e poucos reais, 200 e poucos reais, 300 e poucos, e até mais, muito mais que isso, para poder ir num cinema, não, num teatro. Gente, impossível. É uma coisa, assim, totalmente fora da casinha, isso. Por mais que hoje em dia a gente tenha o teatro, com uma arte super valorizada, a gente tenha a ópera e tudo mais, algumas políticas eu acho que deveriam ser voltadas para essa questão, sabe? Para a gente conseguir fazer a inclusão de toda essa população dentro desse campo também artístico, porque acaba sendo uma segregação. Então, a arte em si, a cultura hoje em dia, elas acabam determinando, diferenciando a sociedade em si, tá? Então, o museu em si, você vai lá, quem frequenta o museu, gente? Pelo menos a pessoa que está cursando o ensino superior. A pessoa que está no ensino médio, às vezes vai, mas vê se o aluno de escola de ensino médio, digamos de escola pública, ele tem um grande interesse em conhecer o máximo. Vê se o aluno que estuda numa zona rural, afastada da cidade, numa escola rural, etc., ele sabe, ou ele tem a intenção de conhecer um museu de arte moderna e entender quem era fulano, isso, aquilo, ciclano, quem construiu, etc. A não ser que ele tenha uma visão muito avançada e pense em cursar, fazer um ensino superior, e pense em estudar mais para frente, mas desde que ele não tenha esse embasamento, desde que ele não tenha estruturas para isso, educacional, a gente não vai ter esse interesse, tá? O interesse sempre parte das pessoas elitizadas. Eu tenho diversos exemplos, eu conheço pais, por exemplo, que têm filhas, enfim, filho, pequeno, etc e tal, tudo escola particular, a criança vai crescendo, a escola particular faz o quê? A gente vai fazer uma excursão. Para onde? Vai levar no museu, no MASP, vai levar no Museu de Arte Moderna do Rio, vai levar não sei aonde. Gente, aí você pega o aluno da escola pública. Eu estudei em escola pública, e eu falo isso com total convicção. Vai fazer excursão para onde? Vai para o Hopi Hari. Vai para não sei, vai fazer excursão para vai para o parque aquático, enfim, vai para o shopping. Era essas excursões que a gente fazia. A escola particular, não. Tem papel aí de levar para o museu, levar para o teatro, vai levar para apresentação de balé. Aí a questão da elite também tem mais uma outra coisa, né? Até então, antigamente, né, quem fazia aula de piano, quem fazia aula, por exemplo, de violino, de não sei o quê, eram as pessoas que tinham conhecimento cultural, uma educação, digamos, superior e daí por diante. Hoje em dia, não, né? As pessoas em si que fazem, praticamente uma moça ser muito boa, digamos assim, ela é boa para casar, o que ela faz? Ela sabe tocar isso, sabe tocar aquilo, sabe tocar piano, ela tem uma visão artística, ela pinta quadros. Nossa, uma moça de família mesmo. Pronta para casar, pronta para tudo. Hoje em dia, a pessoa que já sabe fazer isso, tá? Antigamente era requisito isso, saber fazer crochê, isso, aquilo, a pessoa precisava saber fazer isso para conseguir, digamos assim, para ser reconhecida como uma boa cidadã. Hoje em dia, não. As pessoas que fazem isso são extremamente, na maioria das vezes, são as pessoas que só querem
digamos, o conceito, tá, de tudo isso, só a etiqueta ali de, olha, essa daqui é uma pessoa que ela entende sobre cultura, ela é uma pessoa culta, ela é uma pessoa elitizada, olha que coisa maravilhosa, ela entende tudo sobre arte, ela, hoje em dia, ela sabe pintar, a criança em si, hoje em dia, quando ela tá pequenininha, ela começa a crescer, o pai faz o quê, gente? Bota lá no balé, se ele tem dinheiro, ele bota numa aula de dança, ele bota no... Ele faz isso. A outra criança, né, a criança mais pobrezinha, coitada, quando ela está crescendo, a mãe não tem condições, trabalha o dia inteiro, às vezes, igual eu falei para vocês, faz faxina, tem uma filha. O que ela faz quando a criança está crescendo, ela precisa trabalhar? Não tem dinheiro para ficar pagando balé, natação, coisas de arte, etc. Vai lá e põe na creche, ou põe nessas escolas que hoje em dia tem, né? Algumas cidades, acho que tem algumas escolas praticamente que cuidam dessas pessoas à tarde, desenvolvendo algumas atividades, etc. Isso é uma forma de inclusão de todos no mundo da arte, de acabar com essa parte de elitização. Além de cuidar dessas pessoas, tomar conta enquanto a família em si está trabalhando e não pode fazer aquilo por ela, tá? Nossa, eu tô tão expressivo ultimamente, que tudo marcado meus rostos. Outra coisa que eu ia falar para vocês é que dentro de toda essa questão da arte em si, a gente viu todo o processo racional em que ela é elaborada, né? Então, a pintura em si, ela é pautada ali nisso de ser... como ela é elaborada? Primeiro, fazer uma pintura, o cara que vai pintar em si, ele precisa saber pintar. Então, o que ele vai pintar? Ele vai fazer uma moça, ele precisa entender sobre anatomia, como que é a composição do corpo humano, quais são as proporções, como que deve ser feito, a questão do nariz. Você já viram as pessoas que não sabem desenhar nariz? Por exemplo, eu não sei, ainda mais imagina desenhar um nariz desse tamanho do meu, o trabalho que dá. Então, a gente tem todo esse saber técnico que é chamado saber da razão, saber racional, tá? Então, a pessoa que vai fazer um quadro, ela precisa saber fazer aquilo. Porém, quando a gente fala de arte, depois que a obra em si é produzida, a pintura em si, por exemplo, ela é praticamente uma obra de arte da não razão. Por quê da não razão? Quando eu vou numa pintura em si, quando eu vou lá assistir aquilo, etc., quando eu vou lá apreciar aquilo, por mais que ela tenha sido feita em cima da racionalidade, sabendo as técnicas de pintura, desenvolvimento de saber, etc., saber fazer, etc., o que eu estou observando ali pode me dar variáveis totalmente diferentes constantemente. Então, eu nunca vou conseguir esgotar aquele objeto, digamos assim, através das minhas leituras que eu faço dele. Então, vou dar um pequeno exemplo para vocês. Vou colocar isso aqui assim, tá? Meu álcool em gel. Vou levantar. Uma obra de arte, tá bom? Uma ponte em si. E aí ele pode ter diversos significados para mim. Um exemplo. Estou aqui olhando esse edifício, digamos que eu estou no museu, tá? Uma simulação bem besta que eu posso fazer, mas vou fazer. Aí eu estou no museu, estou admirando essa ponte. O que ela pode representar para mim? Quando eu falo da não racionalidade em si, eu falo de uma ponte inesgotável de sentimentos que eu posso sentir quando eu estou observando uma obra de arte. Então, para mim, então, para mim, isso daqui é uma coisa super interessante, representa diversas coisas. Para ser elaborado, primeiramente, a pessoa que fez, ela não fez a mão, tá? Mas era uma imagem. Então, o fotógrafo, para fazer ela, ele tinha que saber pintar não, ele tinha que saber fotografar, ele tinha que saber o horário exato para conseguir essa iluminação bacana, então ele conseguiu pegar as nuvens, ele tinha que entender sobre a questão de fotografia de diafragma, o quanto que deveria estar aberto esse diafragma para ele captar a iluminação necessária para conseguir fazer essa foto sem flash, tá? Porque ela é uma foto à noite, por mais que ela é preto e branco, dá para entender que ela é uma foto à noite. Ele tinha que entender questões de ISO, tá? Ou seja, o controle de iluminação artificial que ele ia ter dentro dessa obra de arte em si. O que mais que ele tinha que entender? Na hora que ele foi editar, ele tinha que ter conhecimento sobre Photoshop, então isso é uma questão racional, ou seja, praticamente um conhecimento que ele tinha que ter para elaborar esse quadro de edição, de ajuste de iluminação, enfim, de todas as questões para fazer a composição desse quadro em si. Isso é uma obra racional. Isso é uma obra feita baseado no saber técnico, no saber fazer. Isso é uma obra da racionalidade.
Quando eu admiro só essa obra de arte, ela passa, depois de ser feita, depois de ser produzida pelo artista, digamos assim, ela entra no campo da não racionalidade, a não razão. Por quê? Por mais que ela tenha sido elaborada, pautada em diversos saberes técnicos e tudo mais, a ciência, isso, aquilo, do conhecimento, agora eu consigo admirar ela em diversas formas e ela nunca se esgota. Ela é uma coisa não racional. Então, eu estou olhando aqui, eu posso achar super bacana. Mas, digamos assim, que esse espaço antigamente que eu era, não sei se vocês conseguem ver certinho, mas esse espaço que eu estou vendo aqui, que são cheios de prédios construídos, eu posso pensar na questão da especulação imobiliária. Então, o que é especulação imobiliária? As pessoas em si que moravam ali antigamente, há muitos anos atrás, há muitas décadas, séculos, etc., elas foram tiradas desse lugar para que eles pudessem construir esses grandes edifícios. Então, ali podia ser tudo residência térrea. Tiraram, as pessoas saíram dali. Essa é uma informação que eu tiro. A segunda, tá? Em relação à parte de deslocamento. Eu tenho uma ponte, eu já estou falando de deslocamentos, então, praticamente rodoviários. Então, o trem em si já não faz mais parte, a ferrovia em si já não faz mais parte do deslocamento. Agora tem as rodovias que são voltadas para os carros. Tá, uma outra coisa que mudou. E aí eu poderia pensar, por exemplo, na questão ruim da ferrovia em si ser um custo-benefício muito melhor, a gente tem os caminhões das estradas, é uma coisa perigosa, tanto para o transporte de carga, quando acontece um acidente, a pessoa normalmente nem tem a possibilidade com o caminhão de sair vivo daquele acidente. Enfim, tem uma infinidade de coisas que eu posso sentir observando essa imagem, que eu nunca vou conseguir esgotar ela de tudo que eu posso observar. Não adianta, tá? Eu tenho uma infinidade de coisas que eu posso sentir. Então, a obra de arte, assim, depois de produzida, ela passa a ser pautada dentro da não razão, dentro do não racional, porque ela é uma fonte inesgotável de sentimentos. Quando você aprecia uma obra do Rembrandt, do Davi, quem mais? Van Gogh, enfim, tem uma infinidade de artistas. Quando você aprecia uma pintura, você não consegue esgotar ela de sentimentos. Você sempre consegue achar uma coisa diferente, uma informação, alguma coisa interessante e daí por diante, tá bom? Sempre, gente, nunca a gente consegue esgotar uma obra de arte. Por isso ela é considerada uma obra de arte da não razão. Deixa eu ver aqui mais tinha alguma coisa para falar sobre isso. Tá. Ainda nessa parte da não razão, só para dar um toque aí, o que acontece? Elaborado em cima da ciência, da questão da fotografia, enfim, de iluminação, de ISO, diafragma que deve ser aberto, de profundidade que tem que ser pensada para elaborar essa foto. Então, o que eu vou conseguir transmitir com essa imagem, etc. A arte em si, ela consegue fazer a gente se sentir, tá, dentro desse processo da não razão. Então, por mais que eu tenha toda a ciência ali, toda essa questão elaborada, pautada na técnica científica, eu não consigo, digamos assim, a obra depois de produzida, ela sempre faz parte da não razão, do campo da não razão, vamos chamar assim, campo da não razão, tá? Que seria esse meu momento de aproximação com a obra de arte e de não conseguir esgotar ela de sentimentos a partir da minha aproximação. E quando eu digo de aproximação, é a minha frequentação à obra de arte. Então, eu todos os dias venho nesse quadro, eu olho ele, e eu analiso ele, eu faço uma análise e tenho as minhas reflexões a partir dele. Todos os dias eu consigo ter sentimentos diferentes. Isso nunca acaba. Tá? Diferente da ciência, que é uma coisa racional. Então, por exemplo, se eu preciso descobrir, por exemplo, a gente está falando, por exemplo, sobre Covid. A Covid precisa da ciência para solucionar, para encontrar uma cura para essa doença, para essa pandemia em si, o resultado todo.
Encontrou? Acabou. Tem um limite. Aqui não, tá? Aqui, se eu estou observando esse quadro, não razão, digamos assim, depois de pronto, eu nunca mais consigo esgotar ele do que eu preciso fazer, tá bom? Do que eu consigo sentir através dele. Todos os dias eu consigo sentir alguma coisa diferente. Se eu vier aqui amanhã, eu vou reparar uma coisa que eu não reparei hoje, depois de amanhã, consequentemente, e daí por diante. Essas formas de avaliar a obra de arte em si é um processo de praticamente de frequentação. A frequentação em si, essa é a minha aproximação com a obra de arte. Todos os dias eu visito ela e enxergo uma coisa diferente. Todos os dias eu visito e enxergo uma coisa diferente. Que é uma coisa que a gente vai ver mais para frente. Que é importante para que a gente sempre entenda a fundo, talvez, o que aquele artista em si quis demonstrar. Então, às vezes, ele fez alguma coisa que eu não notei hoje, mas amanhã, se eu analisá-la de novo, eu vou entender. Depois de amanhã, consequentemente. E daí sempre em diante. Então, eu tenho esse... Quanto mais eu frequento esse campo da não-razão, quanto mais eu consigo adentrar nessa parte, digamos, adentrar nesse espírito, gente, tem um momento maravilhoso aqui, olha a folha, e aqui em Itapeva está tão calor. Quanto mais eu consigo adentrar nesse campo da não-razão, quanto mais eu consigo me aproximar da obra de arte, eu consigo em si entender melhor ela, entender o que aquela pessoa quis dizer com ela, entender o que o artista, quando ele produziu, ele quis demonstrar, o que ele queria representar em si. Então, tem muitos detalhes, às vezes, que passam despercebidos. E essa é uma das questões muito importantes para que a gente sempre entenda que a obra é uma fonte inesgotável de sentimentos, tá? Então, a gente sempre consegue sentir alguma coisa diferente. Se eu pegar uma obra de arte para vocês e falar, gente, vou pegar uma obra barroca aqui e vou colocar para vocês. Vocês vão ter que analisar ela e falar para mim tudo que vocês estão enxergando nela. Vocês nunca vão conseguir terminar de definir tudo que vocês enxergam naquela obra de arte, tudo que vocês sentem. Então, pintura esfumaçada, que mais? Traçado linear, limite dos corpos, você consegue enxergar através das linhas, roupas transparentes, rosto tal coisa, você nunca vai terminar. Vidros translúcidos, você nunca acaba, gente. Sempre tem um detalhezinho para você entrar ali. A obra de arte acabada é uma fonte inesgotável de sentimentos. Anotem isso e não esqueçam disso. Nunca mais. Tá. Ainda nessa perspectiva sobre a obra de arte, estou com uma colinha aqui dos objetivos das coisas que eu tenho para falar para vocês, porque senão eu esqueço que eu já bastante coisa. Ainda falando sobre, não sei nem se eu vou conseguir salvar essa aula no notebook, porque a memória está quase cheia. Vou ter que dar uma pausa antes de finalizar. Estou até sem voz. Para eu conseguir apagar algum aplicativo e deixar ele para salvar, porque acho que vai dar bastante tempo de aula. Voltando ao assunto. A obra de arte em si, quando eu falo sobre, principalmente sobre literatura e todas as obras de arte, a gente tem uma questão voltada para ela do prazer. Tá? E o que seria essa questão do prazer? A função que a gente vai no museu, como eu disse para vocês, é de apreciar a obra de arte, é apreciativa, é prazerosa, para a gente é lindo a gente olhar uma pintura e ficar ali. Vai no museu, não sei se alguém de todo mundo aqui já foi, mas quem não foi, vai no museu qualquer dia e vê qual que é o ato das pessoas. É esse daqui, ó. Apreciar, só. Eles dão uma lida naquele discurso que tem do lado, aquele textinho explicando o que é, de quem que é, quando foi produzida, em que ano, em qual dia, qual hora, o que a pessoa fez, o que aconteceu pela obra de arte, ela sofreu um acidente, qual que é a técnica utilizada, o estilo, e blá, 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 e etc. O que as pessoas fazem é o ato de aproximação da obra de arte. Chego lá e consigo analisando isso, e tento entender tudo que ela tem para me passar. Dentro de todas essas obras de arte, eu falei para vocês que eu tenho a não razão, que é o campo onde elas se estabelecem, onde elas vivem, digamos assim, que eu não consigo inesgotar ela como fonte de sentimentos. E a obra ela tem esse poder de fazer a gente sentir. Por quê? Quando eu penso na literatura, vou dar um exemplo da literatura. Quando eu vou quando eu estou lendo um livro, por mais que
aquilo ali seja uma coisa definida. Então, o leitor está falando, vou dar um exemplo de... o autor escreveu ali que fulano ele fez uma obra literária falando sobre a história de um amor entre uma pessoa que não era correspondida, depois essa pessoa passou a amar ela de verdade, as duas se amaram, casaram no final. Quando eu estou lendo que a história de amor não deu certo, porque o amor não era correspondido, eu já tenho a minha opinião sobre aquilo. E eu começo a ter uma vivência desses sentimentos, tá? Eu tenho uma questão prazerosa em ler essa literatura. E para mim não vai interessar só exatamente o final, tá? Mas vai interessar todo o contexto dessa obra, o que aconteceu. Nessa obra eu vou começar a viver experiências que eu nunca vi antes, que eu nunca visitei. Vou comparar com os meus sentimentos. Então, por exemplo, nossa, a pessoa aqui agiu de tal jeito, eu não agiria assim. Mas por que eu não agiria assim? Será que eu não agiria mesmo? Será que essa realmente é a minha atitude que eu teria? Então, eu fico pensando nessas questões. Quando a gente visita uma obra, quando a gente tenta se aproximar dela, quando a gente lê ela, é pela questão de prazer, de aproximação, de entender o que essa obra quer passar para a gente. E aí eu começo a me espelhar nela. E às vezes coisas que eu não faria, eu começo a pensar em fazer, talvez. Tá? A obra de arte ela tem essa questão experimental também dentro da gente, tá? Ela tem esse intuito de fazer a gente refletir, de fazer a gente repensar as nossas atitudes, de fazer a gente visitar o nosso eu de verdade, tá? De entender quem a gente é, o que a gente quer, de ver realidades diferentes das nossas. Eu começo a ler, por exemplo, um livro sobre uma Dom Casmurro, e eu começo a ler Dom Casmurro e entender isso, isso e aquilo. Só que quando eu entro na obra de arte, eu estou visitando diversos sentimentos em uma fonte inesgotável do não racional, onde cada pessoa vai ver de uma forma. Então, para mim, aquela pessoa reage de um jeito, a outra não vai reagir de outro jeito. Então, talvez, digamos assim, me coloco, tal pessoa falou que ama tal pessoa, mas tal falou que ama. E talvez eu acreditaria de primeira. O Leonardo, digamos assim, não vou começar o nome de vocês, mas sem vocês estarem aqui. Leonardo, Elis, acho que eles não é dessa turma, acho que é Shirley, né? Vai sentir outra coisa na hora que ele lê, que a pessoa falou que ama. Talvez ele lê e fala, não, mas como que a pessoa falou que já ama? E daí por diante, isso começa, tá? Fonte inesgotável de saber, de conhecimentos, de sentimentos, e daí por diante. A gente vai para o nosso último tópico agora, que seria entender essa questão, então, da obra de arte como uma fonte que transforma a nossa sensibilidade, que, consequentemente, vai transformar a nossa relação com o mundo, por conta de tudo isso que eu falei, dessas vivências. Então, quando eu me aproximo daquilo que me faz sentir, eu tenho uma experimentação muito grande de sentimentos, de realidades que eu não conheço, de fatos que eu não conhecia antes, de coisas que talvez eu não teria pensado, de reflexões que antes eu não teria feito, enfim, uma infinidade de coisas, e aí eu consigo, digamos, mudar a minha relação com o mundo. Coisas que eu não fazia, eu posso passar a fazer. Antigamente, se eu achava que eu não podia acreditar em alguém que falasse que amava à primeira vista, eu posso passar a acreditar depois de ler aquela obra. Será que não pode ser verdade? Será que talvez seja raríssimo? Mas será que não existem pessoas que realmente amam e sentem amor à primeira vista? Um amor platônico, uma coisa louca, etc. Quando eu leio um livro e ensina essa questão prazerosa, além de ter essa função de prazer, esse livro tem a sensibilidade muito grande, a obra de arte tem uma sensibilidade muito grande, ela impacta na gente de forma que a gente mude as nossas realidades, de modo que a gente mude o nosso jeito de ser. E quando eu falo, por exemplo, até sobre a definição de obra de arte com vocês, eu começo a falar naquela questão do que a arte é tudo que consegue impactar na vida de uma pessoa. Então, eu vejo, por exemplo, às vezes, obra de arte de pessoas que abraçam a árvore para não derrubar. Gente, isso é obra de arte total. É a gente simplesmente enxergar para o futuro e conseguir entender do que a gente precisa para respirar. É oxigênio puro, né? Então, a gente consegue ver isso como uma obra de arte, uma manifestação artística, né? A arte te faz refletir em si. E aí, diversos outros fatores te faz refletir, então é arte. Te faz mudar, te faz sentir, te faz pensar sobre as suas ações. É arte, gente.
Tudo isso é arte, tá bom? Eu acho que por hoje é isso. Eu sei que eu me alonguei hoje, mas eu queria dar uma aula completinha para vocês. Por mais que eu não vou estar aqui em Itapeva amanhã, não sei como vai estar a minha situação de internet, mas se eu não conseguir, digamos, estar em casa, estar num quarto, numa sala, com tudo arrumadinho para poder dar aula para vocês com vídeo, pelo menos eu tenho aula gravada e aí eu posso dar o apoio por WhatsApp. E aí, mesmo que lá não tenha internet, digamos assim, onde estiver, se não estiver pegando, cair, aí eu saio, sei lá, procuro qualquer outro lugar, um ponto da cidade, a gente tem internet, eu consigo falar para vocês, pega o 3G, e aí a gente vai conversando sobre a aula. Ok, gente? É isso, obrigado por tudo, obrigado de coração pela aula de hoje. Eu desejo para vocês uma boa semana, desejo um bom final de semana, né? Inclusive, já é sexta-feira praticamente. Então, sextou, descansem. Semana que vem a gente tem mais. Fechou? Até mais, gente.